Olá, bom dia. Salmo 132. Nós vimos na sequência do Salmo de ontem, falando sobre esse novo caminhar, livres de marcas do passado, livre daquela sensação de prisão e agora em liberdade. Vamos começar a dar os primeiros passos com o Senhor. E agora esses passos têm que ser dados com cuidado e com cautela. Por que isso? A Bíblia vai dizer que o culto tem que ser racional. Culto não é aquele momento em que eu estou numa igreja. Culto é o meu estilo de vida, a minha vida constantemente é um culto a Deus, é uma oferta a Deus, é um sacrifício a Deus. Quem é o sacrifício? Somos nós mesmos, nós nos entregamos como sacrifício a Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos agora é racional. Deus sempre vai me tocar pela racionalidade. E agora, diante disso, eu vou dar os primeiros passos e vou estabelecer prioridades na minha vida. E é disso que esse Salmo 132 vai falar conosco, prioridades. Vamos ver o que diz o Salmo. Salmo 132, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor. Que texto esse? E aí perceba a intensidade, a intencionalidade, é a força que ele coloca nessas palavras para dizer: eu não abro mão de preparar um lugar para o Senhor. A única coisa é que esse lugar só nos foi revelado lá no Novo Testamento. Aqui no Velho Testamento, Davi queria realmente uma estrutura onde o Senhor pudesse estar lá dentro, sem entender que o propósito e o plano de Deus era habitar em cada um de nós. E isso Jesus Cristo ele vai revelar quando no final do seu ministério ele vai dizer: recebei o Espírito Santo. Então ele sopra sobre os discípulos e agora eles entendem que o propósito de Deus nunca foi Deus e nós, criaturas, separados um em cada canto. O mundo tem vários deuses, ou deuses que se fazem deuses, ou deuses feitos pelos homens. Mas existe apenas um Deus sobre toda a terra e céus, e que deseja habitar dentro da sua própria criatura. Nós somos criaturas de Deus e ao mesmo tempo Deus escolheu habitar em cada um de nós, fazendo de cada um de nós não mais criaturas, mas filhos de Deus. Filhos de Deus. Essa é a vontade. Então, quando a Bíblia está nos dizendo, quando aqui o salmista está me dizendo: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao meu leito em que repouso, até que eu encontre um lugar, significa que nós devemos ter esse mesmo desejo e vontade em priorizar o Senhor e fazer com que Ele ocupe lugares aqui dentro, lugares dentro de mim, lugares na minha vida. Eu vou abrir a minha vida. Que lugares são esses? Casamento. Que lugares são esses? A minha história de vida, tudo aquilo que eu vivi até o dia de hoje. Que lugares são esses? O meu relacionamento com os meus filhos. Que lugares são esses? Os relacionamentos ao meu redor, com irmãos, com amigos, com parentes, com líderes, com chefes, com funcionários. Então, os lugares que Deus habita estão no coração do ser humano, são todas as áreas das nossas vidas. Quando eu pego a minha vida e eu abro diante do Senhor, eu falo: Senhor, não existe limite para o Senhor agir na minha vida, não existe lugar onde o Senhor não ocupe em meu coração. Este é o lugar, esse é o primeiro passo, esse é o início, um desejo ardente para que o Senhor verdadeiramente faça morada em mim, que eu seja templo de Deus enquanto eu vivo nessa terra. E o texto vai continuar. E ele fala o seguinte: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os seus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do seu ungido. E ali pelo final ele vai dizer: este é para sempre o lugar do teu repouso.
Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os teus pobres. Perceba que tudo isso daqui acontece quando Deus habita em cada um de nós. E olha o que ele está dizendo: eu vou te abençoar o seu mantimento e agora eu vou fartar de pão os teus pobres. Perceba que Deus está fazendo o quê? Ele vai abençoar a sua vida com mantimento para que então você possa abençoar aqueles que são menos favorecidos. Essa é a forma que Deus alcança todas as pessoas. Ele pega pessoas, abençoa essas pessoas e essas pessoas que foram abençoadas, agora elas vão abençoar outras pessoas. Deus sempre vai nos ligando, vai nos conectando, vai nos juntando, pessoas com pessoas, e uma através das outras. Deus vai transmitindo o seu reino, a sua vontade, a sua palavra, como fazemos aqui nesse vídeo. E o texto continua e fala: vestirei de salvação os teus sacerdotes, de júbilo exultarão os teus fiéis. De júbilo, quando nós buscamos ao Senhor, a alegria é o nosso ponto a ser observado. Assim como quando você dirige um carro, você está olhando para o ponteiro do combustível. Não pode faltar combustível nesse carro, senão ele para. Não pode faltar alegria na vida do cristão. A alegria é a confirmação que nós temos. E talvez alguém pergunte: puxa, mas os problemas do dia a dia, eles existem e vão continuar existindo, mas não podem em momento algum prevalecer diante da alegria que nós sentimos. E que alegria é essa? É a certeza da salvação. É a certeza de que a vida nessa terra, ela é muito pequena para que eu me preocupe com ela. Agora o Senhor proveu para nós, cuidou para cada um de nós, para que possamos viver uma eternidade ao lado dele. E ali é o nosso lugar. Nada que nós possamos viver nessa terra vai gerar em nós um desejo maior por essa terra do que pela eternidade. Muito pelo contrário, a terra jamais pode ser o lugar dos nossos prazeres e delícias, porque se for, é porque nós já perdemos a eternidade. O nosso foco é a eternidade. Essa terra é um lugar de aflições, de dores e tribulações, é verdade. Teremos alguns momentos de alegria e felicidade, sim, mas a alegria que nós carregamos dentro de nós é maior do que todas essas coisas, do que todas as dores e tribulações. Saber que eu tenho uma eternidade me esperando, esse é o propósito. Lembra-se do Sermão do Monte, o primeiro sermão de Jesus? Ele o tempo inteiro compara o tempo presente, onde nós encontramos frustrações, dores, medos, ansiedades, e o tempo futuro, ali no reino, onde aqui eu encontro felicidade, alegria, provisão. E o que ele está dizendo? Olha, quando nós olhamos o reino dos céus, o futuro, a eternidade, tem que ser muito melhor que o tempo presente. Por isso que a Bíblia vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se eu amar o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está em mim. O amor do Pai é Cristo. Cristo não estará em mim. Porque se próprio Cristo abriu mão de toda a glória que tinha para vir nos buscar e sofrer nessa terra, para então nos levar a uma eternidade na presença dele. E lá viveremos para todo sempre. Essa é a nossa maior recompensa, essa é a nossa alegria, essa é a nossa felicidade. E por isso, essa vai ser, nessa terra, a nossa prioridade. E o texto continua: ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Sabe quem é essa lâmpada? Somos nós. A Bíblia diz que somos sal e luz dessa terra. Quando nós entendemos a vida dessa forma, que o tempo presente é simplesmente para que eu possa escolher onde eu quero passar a minha eternidade. Os problemas, as dificuldades, as dores do tempo presente não são maior do que aquilo que Cristo conquistou para cada um de nós. Quando eu entendo isso, aí sim eu me torno sal dessa terra, luz desse mundo. O texto continua: cobrirei de vexame os teus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Num outro salmo que nós já lemos anteriormente, a Bíblia vai dizer que quando o homem foi criado, ele foi coroado com glória e com honra. E aqui fala novamente que sobre ele florescerá. Sobre ele quem? Sobre Cristo florescerá essa glória de honra e glória sobre a vida de Cristo. Então nós entendemos Cristo, nosso Senhor, coberto de honra e glória por aquilo que conquistou para cada um de nós. Ele conquistou na cruz o nosso relacionamento com Ele. Ele conquistou na cruz
A nossa vitória sobre o pecado já não nos domina mais, muito pelo contrário, nós agora nos rendemos diante dele, entregamos a ele a nossa vida, porque nós entendemos que o que ele fez, somente ele poderia ter feito. Ele é o autor e consumador da nossa fé, e agora que eu tenho assegurado a minha eternidade por aquilo que ele faz nessa terra, nada mais tira a minha alegria, nada mais tira a minha felicidade, embora problemas e tribulações se levantem, não são maiores do que aquilo que o meu Salvador conquistou para cada um de nós. Que Deus te abençoe e que a alegria do Senhor tome conta da tua vida, do teu coração, e que você entenda que trazer o Senhor e não dar sono aos nossos olhos, enquanto nós não tivermos esse lugar do Senhor, isso é o nosso papel. É o nosso papel nos esforçarmos para trazer o Senhor, para fazê-lo morar em cada um de nós. Me esforçar como? Não foi ele quem conquistou na cruz, é verdade, mas eu vou me esforçar para ter o Senhor comigo. Eu vou me esforçar para em todo o tempo fazer com que o Senhor seja Senhor da minha vida, porque se eu não me esforçar nesse sentido, daqui a pouco estou vivendo como se eu não o conhecesse, como se ele não estivesse comigo. Então eu vou me esforçar em todo o tempo. Eu vou cuidar de cada palavra que sai dos meus lábios. Eu vou cuidar de cada pensamento meu. Eu vou cuidar de todo tipo de sentimento que vem ao meu coração. Por quê? Porque eu quero entronizar o Senhor aqui dentro. Nós somos o templo em que ele escolheu morar. Nós somos o templo em que ele escolheu morar. E que você possa fazer desse relacionamento com o seu Senhor o melhor relacionamento da tua vida. Deus te abençoe, hoje e sempre.